Para a máquina 2, instalamos nossa máquina 120 neste suporte. Primeiro, precisamos remover estes dois parafusos do suporte. Vamos instalar esta peça primeiro na nossa máquina 2200. Certo, vamos dar uma olhada neste bloco de fixação da máquina. Como instalar o bloco de fixação? O lado OS deve ficar voltado para baixo, bem colado. Temos que instalar exatamente assim, não assim. Tem que ser assim. Se instalar deste outro jeito, o parafuso não vai encaixar direito, não vai funcionar. Precisamos instalar desta forma, com as duas imagens, uma em cima e outra em baixo. Nós penduramos a máquina nesta peça semelhante a uma unha. Depois de pendurá-la corretamente, basta instalar esses dois parafusos e pronto. Ao instalar a máquina no suporte, primeiro, este bloco aqui, ele possui um parafuso de sustentação que deve estar sempre voltado para cima, nunca para baixo. Ele precisa ser instalado apontando para cima. Depois de garantir que está para cima, instalamos esta parte aqui na máquina, sem precisar pendurar mais nada por cima. Depois de pendurar, vocês devem fixar estes dois parafusos. Este suporte originalmente já vem com dois parafusos, como mostrado anteriormente. Se a direção estiver invertida, se esta peça estiver voltada para baixo e esta também estiver para baixo, isso significa que, ao instalar, precisamos garantir que ela fique voltada para cima. Assim, ela pode suportar o peso ao ser pendurada, funcionando como um suporte de carga. Se invertermos, se esta parte fixa estiver para baixo, se a parte fixa estiver firmemente para baixo, então ela não conseguirá desempenhar a função de suporte de carga. Ok. O próximo passo é montar o empurrador elétrico da máquina 2200. Antes da montagem, precisamos instalar a placa de fixação e a placa de montagem do empurrador elétrico. Se recebermos duas peças separadas, precisamos montá-las juntas. Primeiro, vamos fazer isso. Remova os três parafusos. Alinhe dois pilares com dois orifícios e pressione-os desta forma. Ao vivo. Apertamos os três parafusos no lugar. Depois de apertar bem os três parafusos, certifique-se de que estão bem fixados, ok? Agora vamos instalar este trilho deslizante, encaixando-o novamente. Antes de instalar, precisamos soltar um pouco este parafuso, senão depois pode ficar difícil. Eu tenho a sensação de que aqui dentro deste trilho há pétalas ou alguma coisa muito parecida. Vamos lá. Vamos parafusar o parafuso. Então, eu recomendo o seguinte: por favor, você poderia dar uma olhadinha rápida nisso aqui para mim? Se travar, use aquela alavanca para apertar bem esses quatro parafusos. Deixe tudo bem fixo. Muito bem, o próximo passo agora é realizar a instalação desta peça bem aqui, que é conhecida como a pá. Vamos ajustar esta peça de empurrar, vou puxá-la para fora e depois disso podemos ver a pá. Aqui temos uma abertura e deste lado também há uma abertura. Só é possível encaixar nesta direção alinhando a abertura. Depois de encaixar corretamente, há dois parafusos que precisamos instalar. Parafusos. Os parafusos de ambos os lados, depois de instalar os dois parafusos, ficará assim e a nossa pá estará instalada. Certo, agora vamos instalar.
Vamos instalar primeiro a fonte, o cabo de energia do braço elétrico e o cabo do cilindro, além do cabo de dados. Aqui temos 2 cabos diferentes. Certo, aqui está o cabo de dados que conecta o corpo principal ao braço elétrico e este é o ponto de conexão do nosso cabo de alimentação. Primeiro, vamos conectar esta ponta do adaptador de energia. Veja, esta ponta deve ser instalada junto. Aqui tem um parafuso, um botão de ajuste. Logo após você pressionar exatamente esta ponta aqui, que fica bem a do meio. Também conectamos aqui. Certo, agora escolha o nosso cabo de alimentação. A parte de trás deste equipamento já está instalada, colocamos dentro do compartimento. A bateria foi instalada recentemente, agora vou instalar o cabo de alimentação, conectando o cabo de energia do motor. Assim organizamos o cabo de energia do motor. É disso que você está falando. Conte, este é o cabo de dados que vai da parede até o corpo principal. Aqui na parte do suporte há uma tampa que podemos colocar. É só levantar para cima, levantar para cima. Puxe para fora, puxe para fora. No exterior está tudo certo. Aqui temos um conector que liga a esta parte. Este aqui é o de recuo, aqui no braço elétrico. Esta é a fonte de alimentação, o sistema de energia. E o seu limite periférico já está ajustado. Em seguida, o próximo passo é conectar o suporte da fonte de alimentação. A fonte de alimentação precisa ser fixada no nosso suporte, ok? A fonte de alimentação precisa ser fixada no nosso suporte. Primeiro, remova esta peça. Aqui está a fonte de alimentação. Precisamos fixá-la aqui em cima. Vamos simplesmente fixá-lo assim. O suporte deve sempre ficar voltado para baixo, porque esse encaixe serve para segurar o adaptador e evitar que ele caia. Mas se montarmos assim, ficará invertido. Então precisamos posicioná-lo corretamente. Certo? Há um furo para parafuso em cada lado. Basta fixar com os parafusos. Vamos começar. O parafuso é simplesmente apertado aqui. Precisamos colocar uma arruela a um módulo branco dentro, depois colocamos para dentro e então é só apertar a porca. Aperte ambos os lados ao mesmo tempo. Não podemos deixar a fonte de alimentação assim. Prenda ambos os lados com abraçadeiras assim. Finalmente. Agora vamos realizar a instalação cuidadosa da unidade de fonte de alimentação principal do sistema. Certo, esses dois pontos aqui. Um é a fonte de alimentação do motor elétrico e o outro é a fonte de alimentação principal do nosso equipamento. Agora vamos instalar o atuador pneumático da cabeça de impressão. Na cabeça de impressão há um soprador para remover sujeira. Primeiro precisamos instalar aqui, onde estão os furos para os parafusos. Aqui temos os parafusos. Pássaro pequeno. Pronto, está bem apertado, certo, está bem fixado.
Aqui podemos fazer isso. Conecte o tubo aqui. Aqui está a outra extremidade. Remova esta peça do cabo e conecte aqui. Aqui. Neste ponto, podemos instalar o sensor fotoelétrico, certo? Vamos fazer isso. O sensor fotoelétrico padrão é este aqui. Originalmente já está conectado, mas precisamos cortar essa ponta. Depois de cortar, teremos 3 fios. O fio marrom é o fio de alimentação, o azul é o fio terra, 0 volt, e o preto é o fio de sinal. Em seguida, vamos abrir esta tampa. Ao abrir, a tampa mostrará as informações. P18 está bem aqui. Certo, vamos instalar os 3 cabos de fibra óptica aqui. Por favor, remova todos os parafusos desta ranhura e da ranhura para fios. O produto foi entregue. Depois disso, vamos usar o conector 1123, que corresponde à conexão do cabo de alimentação, do cabo de sinal e do neutro. O fio azul está bom, vamos conectá-lo primeiro. Ok, vamos dobrá-lo. Coloque-o lá dentro. Coloque um parafuso ao lado. Aperte bem. O segundo é o fio de sinal. O fio de sinal é o preto. O fio preto. Isso mesmo. O fio de cor preta deve ser devidamente fixado bem no meio. Este é o fio azul. Isso. O terceiro, aperte um pouco mais o fio azul, o fio preto e o fio azul. A ação é como 24 volts. 24 é o fio de sinal. O terceiro é o fio D, certo? Pronto, assim terminamos a conexão neste local de trabalho. Precisa ser instalado corretamente. Esta é a nossa tampa. Então eu posso encobrir. Instalamos a válvula de partida. Se nossa máquina estiver equipada com uma válvula automática, instalaremos a válvula automática. Caso contrário, cobriremos a porta neste painel e instalaremos o painel primeiro, para depois verificarmos. Se não for instalar este orifício de corte, então é preciso instalar este painel. Não importa qual deles será instalado, o painel precisa ser colocado. Aqui temos 2 parafusos, esses 2 parafusos precisam ser removidos para tirar o painel. Vamos desmontar primeiro. Basta remover esses 2 parafusos laterais. Já removi, agora vamos tirar o painel. Dessa forma, você pode remover a peça. Depois de remover, levante a tampa para cima e retire-a. Basta puxar que a tampa sai. Se não formos instalar aquele de Kindle, então precisamos instalar este aqui. É preciso tampar este buraco, certo? Caso contrário, basta remover estes 2 parafusos, como este aqui. Depois de remover, aqui embaixo já está pronto. Nesses 2 lugares, vamos instalar novamente nossa tampa. Basicamente, desta vez, não vamos instalar a válvula de acionamento, então vamos apenas tampar isso diretamente. Se formos instalar a válvula de acionamento, essa placa não será usada, então vamos deixá-la reservada para uso futuro. Certo, vamos instalar esta câmara de entrada, que é chamada de câmara de partida. Ao instalar esta câmara de partida, depois de removermos a tampa, nossa placa é tão larga que não conseguimos encaixá-la, certo? Não dá para encaixar. Então precisamos puxar a placa principal para fora. Para puxar, aqui deste lado há um parafuso que eu já removi. Tem um parafuso aqui. O furo do parafuso, eu já removi o parafuso daqui e deste lado também tem um parafuso. Depois de remover esses 2 parafusos, conseguimos puxar a placa para trás. Só precisamos puxar um pouco para fora, assim, a válvula Xinglong pode ser instalada. Antes de instalar, remova os 2 parafusos das 2 camadas, remova esses 2 parafusos de cima. Aí podemos passar ela para dentro, passar para dentro. O tubo deve ficar voltado para cima, só assim é fácil de encaixar. Vou puxá-la para cima por baixo. E aí, aqui tem 2 furos para parafuso, vamos remover os parafusos e instalá-los.
Então, passe por aqui dentro. Aqui em cima há 2 cabos, 2 flat cables. Esses 2 flat cables têm proteção contra erro de encaixe, não tem como conectar errado. Um vai neste conector, outro vai neste conector, outro vai neste conector. Eles têm proteção contra erro, então não tem como encaixar errado. Este flat cable vai neste conector, conecta neste conector. O flat cable maior conecta neste conector. Vamos lá, continue. Esses 2 cabos podemos instalá-los corretamente, mas se não conseguirmos instalar assim, podemos desconectar todos os cabos deste lado da placa-mãe, desconectar todos eles. Depois de desconectar, podemos retirar a placa-mãe, podemos puxá-la para fora. Depois de retirar, fica mais fácil instalar novamente. Assim já está bom, vou instalar corretamente primeiro e depois colocamos de volta. Pronto, aqui está. O sistema já está instalado corretamente, está pronto. Vamos remover esses 2 parafusos da placa-mãe e depois reinstalá-los, assim estará pronto. Basta segurar e instalar os parafusos dos 2 lados e estará tudo certo. Por que estamos instalando isso? O que precisamos fazer depois? Esses dois parafusos, depois que eu não instalei corretamente, aqui, por exemplo, no nosso caso, certo, toda a situação da instalação está assim. Vamos dar uma olhada na nossa máquina, 220 e ver quais são os pontos de atenção. O principal é que este aqui é o tubo de saída de ar. Ele deve ser conectado ao meio da parede de rotulagem, atrás da parede de rotulagem. Este é o tubo de saída de ar, o tubo B. Este tubo aqui é o nosso tubo de entrada de ar, que vai diretamente conectado à nossa fonte de ar. Tubo de admissão de ar, tubo de admissão de ar. Este tubo, o tubo de sucção, é o soprador de ar para o bocal que estamos usando para soprar ar. Além disso, ao instalarmos as notas etiquetadas, o espaço necessário é de cerca de 5 milímetros. Devemos garantir que a cabeça de impressão tenha cerca de 5 milímetros de comprimento para que o gotejamento não seja muito longo. Vejam só, aqui está algo realmente interessante a observar.